Existe vida em outros mundos? Diz Ellen White: o Senhor me proporcionou uma vista de outros mundos. Foram-me dadas asas, e um anjo me acompanhou da cidade a um lugar fulgurante e glorioso. A relva era de um verde vivo, e os pássaros gorjeavam ali cânticos suaves. Os habitantes do lugar eram de todas as estaturas, nobres, majestosos e formosos. Ostentavam a expressa imagem de Jesus, e seu semblante irradiava a santa alegria, que era uma expressão da liberdade e felicidade do lugar. Perguntei a um deles por que eram muito mais formosos que os da terra. A resposta foi: vivemos em estrita obediência aos mandamentos de Deus e não caímos em desobediência, como os habitantes da terra. Vi então duas árvores. Uma se assemelhava muito à árvore da vida, existente na cidade. O fruto de ambas tinha belo aspecto, mas o de uma delas não era permitido comer. Tinham a faculdade de comer de ambas, mas era-lhes vedado comer de uma. Então meu anjo assistente me disse: ninguém aqui provou da árvore proibida. Se porém comessem, cairiam. Livro Primeiros Escritos, página 39 e 40. Em um outro livro, Ellen White vai dizer: Deus tem mundos inumeráveis que são obedientes às suas leis e se conduzem de acordo com a sua glória. Livro A Fé pela Qual Eu Vivo, página 61. Segundo Ellen White, existem outros mundos com seres que não pecaram, pois não comeram do fruto proibido. E ainda em um outro livro, ela diz ter visto Enoque em Saturno. Leiamos: o Senhor me proporcionou uma visão de outros mundos. Asas foram dadas a mim, e um anjo me acompanhou da cidade a um lugar magnífico e glorioso. Então fui levada a um mundo que tinha 7 luas. Vi ali o bom e velho Enoque, que tinha sido transladado. Pedi ao meu anjo assistente que me deixasse ficar ali. Livro Vidas e Ensinos, página 98. A ciência, através da NASA, já comprovou que em Saturno não existe vida inteligente, o que torna falsa a visão de Ellen White. Na tentativa de livrar a cara de Ellen White, o Adventismo tenta negar que ela teria dito que era Saturno. O planeta com 7 luas, conhecido naquela época, era Saturno. O livro adventista, escrito por Joseph Bates, parceiro de Ellen White, James White, marido de Ellen White, e assinado pela própria Ellen White, confirma isso. Vejamos. Ellen teve uma visão das obras úteis de Deus. Ela foi guiada para os planetas Júpiter e Saturno, e pensa um outro planeta. Livro Uma Palavra ao Pequeno Rebanho, página 38. Os adventistas vão argumentar que essa citação não é de Ellen White, mas de Joseph Bates. Se não era Saturno e Júpiter, então por que ela, em 68 anos, desde que o livro foi escrito até a sua morte, nunca disse nada? Por que ela nunca desmentiu ou corrigiu Joseph Bates e o seu próprio marido? E mesmo que não fosse Saturno, o fato é que ela diz ter visto Enoque e outros seres que, segundo ela, não pecaram, em outros mundos. E isso não tem nenhuma base bíblica. A verdade é que Ellen White, assim como Allan Kardec, fundador do Espiritismo, e Joseph Smith, profeta dos Mormons, acreditavam na existência de seres em outros mundos e outras galáxias. No Salmo 115, verso 16, está escrito: os céus pertencem ao Senhor, mas a terra ele deu aos filhos de Adão. Em nenhuma parte da Bíblia é revelado que Deus tenha criado outros Adãos e Evas, com as respectivas árvores da vida e do conhecimento do bem e do mal, como Ellen White diz ter visto. Não há nada na Bíblia afirmando a existência de outras formas de vida fora da Terra, muito menos que os filhos de Deus, no caso Enoque, estejam habitando em algum planeta. Em Deuteronômio 4, versos 32, diz que o homem é a maior criação de Deus. Leiamos:
Agora, pois, pergunta aos tempos passados que te precederam, desde o dia em que Deus criou o homem sobre a terra, desde uma extremidade do céu até a outra, se aconteceu jamais coisa tão grande como esta, ou se jamais se ouviu coisa semelhante. Deuteronômio 4, versos 32. Se o homem é a principal criação de Deus, como Ellen White diz ter visto outros seres, sem pecado, habitando em outros mundos? A Bíblia fala sobre a vida na terra, homens e animais, e sobre seres espirituais, que não têm corpos, anjos e demônios. A Bíblia não fala sobre outras criaturas em outros mundos. O único planeta habitado mencionado na Bíblia é o planeta Terra. Leiamos. Eu fiz a terra e criei nela o homem. Eu fiz. As minhas mãos estenderam os céus, e a todos os seus exércitos dei as minhas ordens. Isaías 45, versos 12. Biblicamente, é impossível haver seres inteligentes e sem pecados em outros mundos ou galáxias. A maldição da queda do homem atingiu toda a criação. Leiamos. Pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação seja redimida do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus, porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. Romanos capítulo 8, versos 20 a 22. Por isso Deus criará novos céus e nova terra. Leiamos. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, em que habita a justiça. Segundo de Pedro, capítulo 3, versos 13. Se houvesse seres em outros mundos, eles teriam sido atingidos pela maldição do pecado humano, mesmo sem terem pecado, como ensina Ellen White. E também não poderiam ser redimidos por Jesus, pois não são descendentes de Adão, para que Cristo seja o seu Redentor. Vejamos. E virá um Redentor a Sião, e os que em Jacó se converterem da transgressão, diz o Senhor. Isaías 59, versos 20. Na tentativa de defender as visões de Ellen White, de que existe vida em outros mundos, os adventistas usam duas passagens. Analisemos. A primeira é o texto de 1 Coríntios, capítulo 4, versos 9, querendo dizer que o termo mundo é o universo, e que dá a ideia de que existem seres extraterrestres. Leiamos. Porque tenho para mim que Deus a nós, apóstolos, nos pôs por últimos, como condenados à morte, pois somos feitos espetáculo ao mundo, tanto a anjos como a homens. 1 Coríntios 4, versos 9. A palavra mundo, cosmos, no original grego, no Novo Testamento, pode ter alguns sentidos, sendo que o contexto é que vai determinar o verdadeiro significado. Normalmente, esse termo significa os habitantes da Terra, a Terra no sentido físico, a humanidade em geral como oposta a Deus, no caso, os incrédulos, as coisas terrenas e o universo. Porém, assumir que em 1 Coríntios 4,9 mundo significa universo e que isso mostra que há vida em outros mundos é um argumento falacioso. Até porque, quando a Bíblia quer se referir especificamente ao universo, utiliza o termo airo no original grego, como em Hebreus capítulo 11, versos 3, que diz assim: Pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que o que se vê não foi feito do que é visível. Hebreus 11, versos 3. Não podemos dar o sentido que quisermos ao termo mundo.
Vejamos dois exemplos aplicando o mesmo sentido que os adventistas querem dar em 1 Coríntios 4:9. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João 3, versos 16. Mundo aqui significa toda a humanidade. Se atribuirmos o significado de universo, então pela crença adventista, decorre que Jesus foi enviado para salvar não apenas o homem, mas também os habitantes de outros mundos. Em João 15, versos 18, diz assim: Se o mundo os odeia, tenham em mente que antes odiou a mim. E se mundo aqui significa universo, então os habitantes dos outros mundos odeiam a Jesus. Como então Ellen White diz que eles não conhecem o pecado? Percebeu a incoerência? Na carta de 1 Coríntios, Paulo usa 20 vezes esse termo, mundo, e em nenhuma dessas referências sugere nem de longe que ele tinha em mente outros mundos e seus habitantes. O contexto de 1 Coríntios 4:9 mostra que o termo mundo, cosmos, nesse texto se refere aos anjos e aos habitantes da terra, e não supostos seres de outros mundos, sem pecado. Vejamos os versos 9 ao 13, em que o contexto fica claro. Porque me parece que Deus nos colocou a nós, os apóstolos, em último lugar, como condenados à morte. Temos nos tornado um espetáculo para o mundo, tanto diante de anjos como de homens. Nós somos loucos por causa de Cristo, mas vocês são sensatos em Cristo. Nós somos fracos, mas vocês são fortes. Vocês são respeitados, mas nós somos desprezados. Até agora estamos passando fome, sede e necessidade de roupas. Estamos sendo tratados brutalmente. Não temos residência certa e trabalhamos arduamente, como nossas próprias mãos. Quando somos amaldiçoados, abençoamos. Quando perseguidos, suportamos. Quando caluniados, respondemos amavelmente. Até agora nós nos tornamos a escória da terra, o lixo do mundo. 1 Coríntios 4, versos 9 a 13. Perceba que terra e mundo são colocados em paralelo, como sendo a mesma coisa. Logo, inferir a partir desse versículo que existem outros seres sem pecados em outros mundos é forçar demais o texto. Outro argumento está em Jó, capítulo 1, versos 6 e 7, que diz assim: Certo dia, os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, e vieram também Satanás entre eles. Disse o Senhor a Satanás: De onde vens? Respondeu Satanás ao Senhor: De rodear a terra e passear por ela. Jó, capítulo 1, versos 6 e 7. Os adventistas insinuam que Satanás foi para o céu com os filhos de Deus, os seres de outros mundos, apresentar-se ao Senhor nos céus. Mas será que é isso que a Bíblia está ensinando? E se não forçarmos o texto, veremos que não é isso que o texto está dizendo. Na passagem em questão, o contexto descreve uma cena celestial, em que os filhos de Deus se apresentam diante do Senhor e Satanás aparece entre eles. O termo no original hebraico para filhos de Deus que aparece é Benem Elohim. Esse termo é usado no mesmo livro de Jó, no capítulo 38. Vejamos. Quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e todos os filhos de Deus jubilavam? Jó, capítulo 38, versos 7. E também aparece em Gênesis, capítulo 6, versos 2. E sua incidência fornece evidências de que se refere a anjos. Nada a ver com extraterrestres. Portanto,
Esses dois argumentos, usados pelos adventistas para tentar justificar a falsa visão de Ellen White de que existem seres em outros mundos, são argumentos frágeis e inconsistentes. É fantasiar sobre aquilo que a Bíblia não diz.